Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Paula, Momicast, mãe cansada, e hoje eu tô aqui para conversar com ela, que é psicóloga, educadora parental. Ela tem uma comunidade chamada Infância Blindada, que ela vai contar tudo aqui pra gente, e ela é especialista na infância. E essa é a Abilene Basílio, que tá aqui comigo. E ela é mãe de um menino mais lindo, gente, é a coisa mais fofa do mundo. E ele é quase da altura dela. Ela falou, tudo bem você falar isso, porque, gente, ele é um moção, assim. E ela também vai contar um pouquinho pra gente, Abilene. Muito obrigada por ter vindo aqui bater esse papo comigo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho e falando sobre a maternidade. Que bacana. Para agradecer, acho que você já deve ter visto, né? Que já tava virando figurinha carimbada. Você vai ganhar um presente aqui, meu. Uma... eu também vou ganhar! Que legal! Vocês estão uns fofos. Ó, uma caneca para você, tem personalizada, aqui. Lindo, obrigada. E já está pronta para ser usada, certo? Vamos usar. Gente, obrigada pela minha caneca também. Fiquei emocionada agora. Aquele momento em que eu ganhei minha caneca, gente. Só pra deixar claro, eu já tinha ganhado uma caneca deles, tá? Daí eu mudei meu logo. Veio a caneca nova. Eu perdi a caneca, que é com o logo antigo. Agora eu ganhei a nova. E aí, começa contando pra gente, Abilene, quem é a Abilene? O que você pode aí contar? Como que você chegou até essa parte de psicóloga, educadora parental? Sim. Você contou um pouquinho no início que a gente estava conversando também, que a maternidade foi uma virada de chave, né? Com certeza. Fala um pouquinho disso para nós. Então, como você me apresentou, né, eu sou psicóloga, eu completei 10 anos de formada, né, nesse ano. Que legal. E quando eu me formei, eu estava grávida na formatura, né, que foi em dezembro de 2023. E em abril de que foi em dezembro de 2013. E em abril de 2014, meu menino nasceu, o Matheus, grandão. Uhum. E quando ele nasceu, então, eu já era formada, já era psicóloga, tive muitas dúvidas, tanto durante a gestação quanto no puerpério, muitas questões emocionais começaram a vir à tona. Sim. E eu comecei a buscar informações, né? Ali eu já senti que o que eu havia estudado, o que eu havia aprendido na faculdade não estava sendo suficiente, né? E o Matheus foi crescendo, as coisas foram caminhando. Quando ele completou 2 anos, eu senti que o desafio voltou novamente à tona, aquela fase dos 2 anos, de muita intensidade emocional, onde a criança começa já a se posicionar mais, né, a questionar mais. E, sim, mais uma vez, eu me senti despreparada mesmo, né? Não sabendo como agir, não sabendo como conduzir as situações ali com ele. E senti mais uma vez que eu precisava buscar mais conhecimentos e mais informações. Então, legal, a minha jornada dentro da maternidade realmente começou com a minha maternidade, né? Eu comecei a estudar e buscar informações porque eu estava precisando disso, né? Eu sempre tive muito forte comigo que eu não queria educar o Matheus com gritos, com palmadas, com castigo. Era algo que eu trazia no meu coração, que eu queria oferecer para ele uma infância diferente da que eu tive, né? Uhum. Mas, como eu falei, nessas idas e vindas ali dos primeiros anos, eu senti que eu estava fazendo tudo igual, né? Que eu estava repetindo, né, as mesmas coisas que eu havia vivido na minha infância. E me vi sendo a mãe que eu não queria ser, né? De dar uma palmada, de perder a paciência. E aí, como eu disse, foi quando eu senti que eu precisava aprofundar ainda mais no meu autoconhecimento, olhar para as minhas questões emocionais, olhar para a minha infância, feridas emocionais, traumas, enfim. E foi mergulhando, né, nesse autoconhecimento e estudando também sobre infância, sobre comportamento, sobre desenvolvimento, que eu fui encontrando ali um caminho, né, de mais leveza, de mais clareza, e onde eu pude me sentir mais segura, né, conduzindo a educação dele. Então, a Abilene, né, então sou mãe do Matheus, tenho 33 anos hoje, sou casada com o Marcos
há 13 anos. Sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas desde os meus 2 aninhos eu moro aqui na região de Campinas, então cresci por aqui. Entendi. E além da formação como psicóloga, sou formada como educadora parental. Aí, como eu disse, né, isso começou como uma jornada de transformação, né, na minha vida. E hoje, esses conhecimentos que tanto me ajudaram, eu busco compartilhar também com as outras famílias. Que legal. E aí, eu vou fazer um parênteses totalmente fora do que a gente tinha... Vamos lá! Eu tava conversando com uma grande amiga, porque ela é minha grande amiga, mas ela também é minha manicure. Sim! Então, eu tava conversando com ela falou assim, e essa semana, né, quem você vai entrevistar e tal? Eu falei assim, eu vou trazer a Bilene, né? E aí, eu fui lá no seu Instagram e foi um vídeo que mexeu muito comigo, que me chamou a atenção, que você fala sobre impaciência. Gente, quem quiser entrar lá no Instagram da Bilene, depois ela vai passar pra nós, mas é um que tá fixado, é o segundo fixado lá, né, no seu Instagram. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu nunca tinha pensado na minha impaciência, na minha... É claro, irritabilidade, exatamente. É claro que quando a gente é mãe, a gente escuta bastante coisas nesse sentido, né? Mas a forma como você falou naquele vídeo, eu falei, nossa, gente, olha, é isso, sabe? Assim, abriu uma jornada nova, acho que pra mim. Então, eu queria aí recomendar, se quiser falar seu arroba, já fica registrado. É a bilene.basilio.psicóloga. Tô lá no Instagram, quase todo dia postando algo, sempre nessa temática de autoconhecimento e educação de filhos. Bacana. E aí, lá também as pessoas encontram o seu contato para a comunidade da Infância Blindada. Sim, e até o meu contato pessoal, vocês se encontram lá. E o link sobre a comunidade. E vou aproveitar para falar, então, da comunidade. Isso, por favor, que era a minha próxima pergunta. O que é? Fala um pouquinho mais da comunidade. Então, como eu disse, eu trilhei um caminho, né, de transformação na minha vida pessoal, na minha relação com o meu filho. E como eu atendia no consultório, aos poucos eu fui encontrando famílias que tinham as mesmas dúvidas, né, que eu tive, as mesmas dificuldades, né, dúvidas para conduzir ali as situações com a criança. E eu fui percebendo, então, que o que eu havia estudado para me ajudar também poderia ajudar aquelas famílias. E hoje, então, a comunidade Infância Blindada é onde eu uni todo esse conhecimento que me ajudou, organizei ali em aulas, né, numa sequência didática. Então, lá dentro da comunidade você tem acesso às aulas gravadas. Sim. Nós temos o grupo de alunos aberto, onde eu respondo dúvidas, perguntas diariamente. Então, não é apenas um curso, né? Quando a gente fala da comunidade, é no sentido de que eu faço questão de acompanhar realmente os meus alunos, de conhecer cada um, entender as dúvidas, as dificuldades, e para que eu possa acompanhá-los tendo a certeza de que eles vão conseguir, né, colocar em prática os conhecimentos e viver uma verdadeira transformação realmente. Então, temos o grupo de alunos e encontros ao vivo 2 vezes por mês, onde eu dou essa mentoria em grupo, escuto cada um deles para tirar as dúvidas e acompanhá-los aí nessa jornada também, né, de transformação. Legal. E aí, eu fiz essa pergunta fora, né, da gente estar gravando, agora eu vou fazer gravando. Então, por exemplo, eu me inscrevi na comunidade, você está acompanhando, né, a minha maternidade, aí, os nossos desafios como família, e aí eu posso também ter o seu acompanhamento individual, particular. Isso. E entrando hoje, por exemplo, na comunidade, você ganha 3 atendimentos individuais comigo. Eu dou esse bônus, como eu disse, realmente para eu estar muito próximo, né, de cada um que vai fazer parte ali. Mas sim, fora da comunidade, né, independente, né, se você entrar ou não na comunidade, você pode agendar o atendimento individual comigo, nesse foco de autoconhecimento e educação de filhos. Então, hoje, o único público que eu atendo são mães e pais de crianças que estão buscando autoconhecimento e que estão precisando aí de ajuda na educação das crianças. Muito legal. E aí, aquele seu vídeo, né, que eu comentei agora há pouco, me tocou muito porque abriu, né, como eu falei, uma nova jornada, assim, de pensamentos e sentimentos, porque eu percebo muito que a infância, eu gostei muito de uma frase que eu peguei, inclusive, no seu Instagram lá,
que ela é a base das Isso. nossas emoções. Mas aí, a gente conversando, né, por WhatsApp, você falou, Ana, não é só a base das nossas emoções. Isso. Então, comenta um pouquinho como que é a infância, como que a gente consegue olhar a infância, né, pelo prisma que você trabalha. Perfeito. Falo que a infância, ela é a base para todas as próximas etapas da vida. Então, a infância não é só a base apenas, né, do desenvolvimento emocional, mas também a nível da saúde física dessa criança, do sistema imunológico, está muito ligado às vivências ali da infância, a inteligência social dessa criança, a saúde mental, realmente de uma forma integral, a infância vai impactar no futuro desta criança. Então, olhando para nós mesmos hoje, os adultos que nós somos hoje é um reflexo da criança que fomos um dia, né? De tudo aquilo que nós vivemos em cada dia das nossas vidas, que foi formando, né, quem nós somos hoje. Então, a nossa personalidade, o nosso jeito de se relacionar com as pessoas, a nossa forma de lidar com as nossas próprias emoções, tudo isso começou lá atrás, dia a dia da nossa infância. Então, o que acontece na infância não fica na infância, né? Isso nos acompanha por toda a vida. E eu digo que o meu propósito hoje em trabalhar com a infância é justamente esse foco da prevenção. Então, se nós pudermos, né, e nós podemos, né, garantir a infância blindada, né, uma infância estruturada, protegida, preservar a infância dessa criança, nós estamos prevenindo o adoecimento. Né? Então, quando lá na frente eu adoeço mentalmente, emocionalmente, né, desenvolvo um transtorno, um vício, uma compulsão, isso é reflexo da infância, daquilo que me faltou, dos traumas, das feridas. Então, é possível prevenir tudo isso cuidando da infância. Que legal. E aí, eu vou falar, é a última vez que eu vou falar daquele vídeo, tá? Imagina. Você viu que me impactou de verdade, falar. Né, gente? Vamos falar. Que daí eu fiquei pensando, que leva a gente a um questionamento, nós que somos pais e mães, né? Educadores, enfim, leva aquele questionamento, né? Pelo menos eu fiquei pensando nisso. Como que eu posso... Porque, assim, eu não consigo mudar a minha infância. Isso. Mas... E agora, né? O que eu faço com essa informação? Que eu hoje sou reflexo do que aconteceu comigo lá na infância. Sim. Então, me levou a esse questionamento. Como que eu posso mudar isso? E aí eu me toquei, e foi, acho que, o grande pulo do gato, que eu posso fazer isso mudando como eu ajo com o meu filho. Perfeito. Né? E foi legal, porque ontem mesmo já aconteceu uma coisa no banho, eu vou contar aqui, só para contextualizar a minha próxima pergunta, Sim. tá? Que aconteceu no banho, que o meu filho começou a andar pelo banheiro, molhar tudo, enfim, aquela coisa normal, e que já me faria perder a paciência. E o seu vídeo foi tão profundo pra mim que eu falei assim, não, eu não vou perder a paciência. E aí eu peguei e falei, olha, filho, você tem que se enrolar, porque tava meio friozinho, se enrola na toalha e tal, pra esperar o seu pai vir te enxugar. E aí ele foi tentando enrolar, assim, gente, foi... Aquilo me irritaria. Mas aí eu olhei por outra perspectiva e comecei a achar engraçado. Ah, que demais. A hora que ele conseguiu tirar, assim, a toalha da frente do rosto, que ele me olhou, assim, ele tava esperando que eu estivesse irritada. E eu tava sorrindo pra ele. Aí ele olhou, sabe quando a criança olha, não tá entendendo muito bem? Sim. Não era isso que eu tava esperando que acontecesse. Confuso. Mas aí ele achou engraçado também e a gente seguiu. Então, só pra contextualizar também, como eu falei, né, o próximo assunto que eu queria falar, que você falasse um pouco, né, sobre a educação positiva. Como que ela consegue impactar esses pequenos momentos, essas pequenas mudanças que a gente racionalmente consegue trazer para a educação dos nossos filhos. Perfeito. Então, lindo o exemplo que você deu. E fico muito feliz que o vídeo tenha te trazido tantas reflexões, né? Então, quando a gente fala de uma educação positiva, né, que é a educação respeitosa, a educação não violenta, né? Então, como conduzir a educação dos filhos sem fazer uso de castigos, gritos, punições. Então, o primeiro passo é a gente entender que a educação da criança começa em nós.
né? Começa pelo adulto. Perfeito. Né? Eu preciso olhar para mim primeiro. Né? Perfeito. E então é o que eu falei do autoconhecimento, né? Então primeiro eu vou fazer essa reflexão, essa tomada de consciência sobre as minhas questões emocionais. E aí no vídeo, como você mencionou, né? Então a minha impaciência, a minha irritação, então quando eu olho um comportamento da criança e aquilo me irrita, aquilo me faz explodir, isso tá falando muito mais sobre mim do que sobre o comportamento da criança, né? Tanto que, como a gente varia de um dia para tem dias que a gente está com a paciência, né? Nossa, Sim. Estou plena, a criança pode virar a casa de cabeça para baixo, a gente tá tranquilo. E tem dias que a criança, às vezes, vai agir da mesma forma, mas eu não estou bem, né? O meu emocional não tá legal naquele dia, foi um dia difícil, foi um dia mais estressante e eu acabo, né, perdendo a paciência, fico irritada e explodo. Então, esse primeiro passo, né, do autoconhecimento e aí olhar para nossa infância, para tudo que nós vivemos, porque as nossas atitudes hoje, as nossas reações hoje, é isso, elas refletem a nossa infância. E até, olha que interessante, mesmo que você não se lembre da sua infância, que às vezes fala, mas eu não lembro da minha mãe gritando comigo, não lembro do meu pai gritando comigo, mas se hoje eu sou uma pessoa que grita, isso me conta sobre a minha infância. Entendi. Ainda que eu não tenha uma memória, né, clara, uma lembrança clara, né, disso presente na minha infância, né? Então, se eu explodo, o meu descontrole, a minha impaciência, isso foi registrado, ficou guardadinho ali no meu cérebro, né, de situações que eu presenciei na minha infância. Então, esse é o as primeiras camadas ali que a gente precisa ir aprofundando. Além disso, além do autoconhecimento, como eu falei, a gente precisa estudar, e a educação positiva traz isso também, sobre a infância, né? Sobre os comportamentos esperados para cada idade, sobre o desenvolvimento do cérebro dessa criança. Eu falo muitas vezes a gente está esperando da criança comportamentos que o cérebro dela não tem maturidade ainda para executar. E às vezes a gente pune a criança porque ela não está se comportando de tal forma, sendo que ela nem tem maturidade neurológica ainda para executar aquele determinado comportamento, ou para se comportar, né, da forma que a gente espera. Então a gente precisa conhecer sobre cérebro, sobre comportamentos esperados para cada idade, necessidades da criança, de atenção, de presença, de proximidade, o quanto eu, adulto, estou conseguindo nutrir, né, essas necessidades emocionais. E aí é por esses caminhos, né, por esses conhecimentos, que isso faz uma diferença enorme no dia a dia, na prática, na condução aí da educação da criança. Legal, muito lindo isso. Eu vou fazer uma pergunta talvez até boba, né? Mas imagina. Você já ouviu falar do movimento neurocompatível? Sim, sim. Nossa, eu sou fãzaça da Márcia Tozzi. Márcia, inclusive, me liga. Tô muito aí pra você, tá? Maravilhosa, me chama Márcia. Lá no WhatsApp, que eu queria muito. Nossa, Márcia Eu acompanho ela também. Vai ser um ponto alto na minha vida, tá, Márcia? Fica aí a dica. Mas, assim, muito legal, porque eu já enfrentei muitos momentos em que o meu filho se comportou de uma maneira em que eu sabia que ele era o esperado, como você falou, e as pessoas esperavam, né, outra coisa, enfim. Sim. E aí já é todo um contexto, né, por trás. Posso abrir um parênteses aqui, por favor. Falando disso também? Porque às vezes a gente começa, né, essa caminhada numa educação positiva, então, eu não quero mais bater, eu não quero mais gritar, não quero mais perder a paciência, mas a gente se vê num limbo, assim, num vazio de não vou gritar, não vou bater, eu vou fazer o quê? Né? Porque a gente não tem esse repertório respeitoso. Sim. Né? O que a gente aprendeu foi a gritar, a perder a paciência, pôr de castigo. Sim. Então, né, se eu não quero mais fazer isso, às vezes a gente se sente perdida. A criança tá ali tendo um determinado comportamento, não quero gritar, não quero ameaçar, não quero chantagear, mas e aí, o que eu vou fazer, né, diante desse comportamento? Então, mais uma vez, a importância, né, da gente estudar e aprender, né, outras atitudes, outros padrões de comportamento existem, né, esses novos repertórios, né? Então, de como eu posso conduzir
aquela situação com a criança de forma respeitosa, né? E eu falo respeitoso no sentido... É lindo, quando eu falo de respeito, eu gosto muito de falar que o respeito é você não ferir o outro, nem fisicamente, nem emocionalmente. Sim. Então, que as minhas atitudes sejam respeitosas, que as minhas atitudes não firam o outro, nem emocionalmente, nem fisicamente, né? Então, se eu me basear nisso, né, às vezes eu já consigo ir selecionando ali algumas atitudes, né, que estejam sempre pautadas no respeito. Legal, muito, muito bonito mesmo. E aí, né, a pergunta do milhão, como ajudar os nossos filhos Sim. a reconhecer as emoções? Sim. Pergunto isso porque teve um trabalho maravilhoso de uma psicóloga que eu nem sei o nome. Coitada. Mas o trabalho foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ela é da escola do meu filho. Sim. E ela fez todo um trabalho pedagógico com eles, né? Sobre fome, tristeza, raiva, alegria, enfim, né? Teve jogo da memória. Foi a coisa mais linda, assim. Mas eu percebi que depois desse trabalho com ela, né? Ele olha pra mim e fala assim: mamãe, eu tô triste. Mamãe, eu tô feliz. Mamãe, eu me diverti muito. Ai, que maravilhoso. Então, assim, eu acho... E foi um trabalho que eu não consegui fazer como mãe. Hoje, assim, é claro, pegar o trabalho que ela fez e reproduzir em casa é muito mais fácil, né? Mas eu queria aí que você pudesse dar, não sei, uma dica ou uma sugestão para quem tá escutando a gente, de realmente como que a gente consegue ajudar, né? Orientar, conduzir a criança a reconhecer essas emoções. Perfeito. Lindo realmente o trabalho e muito necessário, né? Muito necessário. Então, falando de desenvolvimento emocional aqui da criança, né? Primeiro, vou compartilhar com vocês a diferença entre emoções e sentimentos. Tá? Isso. Eu queria perguntar também qual a diferença Ótimo. entre então, eles. Claro, assim, existem várias abordagens, né? Várias teorias. Então, dentro da educação positiva, a abordagem, né, que para mim faz mais sentido, ela diz que nós temos 5 emoções básicas. Então, emoções são 5, tá? O amor, amor, medo, raiva, tristeza e alegria. Amor, medo, raiva, tristeza e alegria. Essas são emoções. O restante é sentimento. Tá? Então, ansiedade, ciúme, irritação, é sentimento. Entendi. E os sentimentos, eles derivam dessas 5 emoções básicas, tá? Então, por exemplo, o ciúme, ele vem do medo, o medo de perder, entende? A ansiedade também vem do medo, tá? Então, eu fico ansioso, eu tô preocupado, com medo de alguma coisa ali que possa acontecer. Então, os sentimentos sempre vão derivar de uma dessas 5 emoções. Olhando para o desenvolvimento emocional da criança, como ajudar a criança, como ensinar a criança, de novo, começa com a gente, né? Porque nós não aprendemos isso, né? Como você falou, nossa, né? Eu não saberia ensinar isso pro meu filho porque não nos ensinaram isso, Exatamente. né? Se a gente tivesse essa referência, quando eu era criança, minha mãe sentou comigo e me explicou, mas a gente não teve isso, né? Claro, porque nossos pais também não sabiam disso, não aprenderam isso. Eu digo que nós estamos engatinhando ainda, né? Em toda essa área, né, de educação respeitosa, de neurociência, de emoções, enfim. Então, primeiro nós precisamos aprender, né? Habilidades emocionais, todas as habilidades emocionais, então, por exemplo, autocontrole é uma habilidade emocional, é aprendido, entende? A criança não vai aprender sozinha sobre as emoções, sobre autocontrole, sobre respeitar os limites do outro, isso precisa ser aprendido. Isso também requer amadurecimento do cérebro. Tá? Então, pensando no nosso cérebro em relação às emoções, nós temos uma região do cérebro específica onde ficam as nossas emoções, que é o cérebro límbico, também chamado de cérebro emocional, que é o centro ali das nossas emoções. Então, as emoções estão ali, desde o nosso nascimento, tá? Mas o controle dessas emoções, ou a minha capacidade de gerenciar essas emoções, ou quando eu perco o controle, preciso voltar, né, para essa calma, isso depende do neocórtex, que é essa parte superior do cérebro. Então, no cérebro emocional eu sinto as emoções e o neocórtex, ele
cuida do que está acontecendo ali nessa parte emocional. Cuida das reações. Isso, né? Para você ter ali um autocontrole, para você não exagerar, né? Para você conseguir se acalmar. Depende desse cérebro de cima. E esse cérebro de cima, você falou que seu filhinho tem 3,5. O cérebro de cima começa a amadurecer aos 3 anos de idade. Nossa. E é o que eu falei dos comportamentos esperados. Às vezes a gente está esperando um autocontrole de uma criança de 3, 4 anos, sendo que o cérebro dela nem amadureceu essa área que é responsável por esse autocontrole. Mas aí não é só o cérebro amadurecer. Tem adulto com o cérebro maduro que não tem autocontrole. Exato, eu fiquei pensando nisso. Então, é a gente alinhar a expectativa do que é esperado para cada idade. Então, a partir dos 3 anos, esse cérebro amadurece, mas além da maturidade, a gente precisa desse aprendizado. Como eu estava falando, as habilidades emocionais são aprendidas. E aí é onde você compartilhou, né, da atividade, da gente ensinar a nomear, a identificar as emoções. Então, eu vou colocar 4 pontos aqui sobre as emoções, né? Que a gente precisa aprender para depois ensinar nossos filhos. Identificar a emoção no próprio corpo, entenda, cada emoção, ela se manifesta, ela traz sensações diferentes no nosso corpo. E é muito lindo quando você fala do seu filhinho, né? Tô triste, tô bravo. Ele já está conseguindo perceber, entende? No corpinho dele, que aquela sensação é tristeza, ou que aquela sensação é raiva. E a gente precisa. Muitos de nós adultos, a gente sente a sensação e fala, nossa, eu tô sentindo uma coisa ruim e não sei o que Algo estranho está acontecendo comigo. Tem um aperto aqui no peito, mas, entende? A gente não aprendeu a identificar que emoção que está ali presente. Então, primeiro, a gente desenvolver essa capacidade de aprender a identificar essas sensações que cada emoção trazem para o nosso corpo. Eu identifico a sensação e nomeio. Isso é tristeza. Isso é alegria. Né? Então, eu vou aprender a nomear. Identifiquei, eu nomeio, depois eu valido. O que é eu validar? A nossa tendência, às vezes, é ok, isso é tristeza. Eu não deveria estar triste. Mas eu não deveria estar chorando por causa disso. Ai, que bobeira, que eu invalido, né, o que eu estou sentindo. E não, se a emoção veio à tona, ela é genuína. Ela é verdadeira, né? Se a emoção veio à tona, ela está ali para nos sinalizar alguma coisa, né? A gente não decide sentir. Isso é muito interessante também. A emoção, ela é automática, né? Não é, aconteceu uma situação ali, aí eu vou apertar um botãozinho, é hora de eu ficar triste. Não, né? Não é, ou, agora eu tenho que parar de sentir medo e aperto o botão. Não, né? As emoções são automáticas. Se ela surgiu, se ela está ali presente, eu preciso entender que ela é verdadeira, que ela é genuína e que ela está ali para me sinalizar alguma coisa. Então, eu vou identificar no meu corpo, eu vou nomear, eu vou validar o que eu estou sentindo. Então, isso é genuíno o que eu estou sentindo. E aí, o 4º passo é expressar. Né, eu conseguir pôr para fora, né? Ou por meio de palavras, de uma conversa, eu vou chorar para pôr para fora aquilo que eu estou sentindo, né? Eu conseguir expressar, e aí de novo o respeito, né? Expressar de forma respeitosa, expressar sem me machucar ou sem machucar o outro, né? Mas conseguir, né? Colocar para fora essa carga emocional que veio à tona ali naquele momento. Aí, como eu disse, nós adultos precisamos aprender esses 4 passos, voltar a olhar para as nossas questões emocionais, porque muitas vezes a gente vai vivendo a vida, né, no automático, aquela correria e o emocional vai ficando ali, daqui a pouco, né, eu cuido de você ou nem cuido, né, mas uma hora isso vem à tona, né, então a gente precisa cuidar do nosso emocional e ensinar a ser esse exemplo para a criança, né, então um dia você estiver triste, você pode falar isso para o seu filho, olha filho, hoje aconteceu uma coisa que deixou a mamãe triste, a mamãe está sentindo uma tristeza aqui, mas não se preocupa, tá tudo bem, mamãe já tá resolvendo, daqui a pouco vai passar, é uma emoção que está aqui, todos nós sentimos emoção, entende? A gente não precisa esconder da criança o que a gente sente, né? Nós somos seres emocionais, né? As emoções fazem parte de quem nós somos e tá tudo bem sentir e tá tudo bem conversar com a criança, aliás, isso é
essencial, né? Ter esses diálogos, né, sobre emoção, isso fortalece, inclusive, o vínculo, a intimidade emocional ali na relação. Que legal. Eu acho que a última vez que eu consegui reconhecer sentimento, quando eu tinha aquele anel que mudava de cor, lá na minha adolescência, foi... Eu nem lembrava disso. É da nossa geração, isso daí não dá nem... Sim. Ai, gente, brincadeira. Mas aí eu queria aprofundar um pouco mais isso, né, que você fala da gente ensinar. Então, o que seria uma família emocionalmente saudável? Como que eu consigo chegar nisso? Porque, assim, o que é uma família, né? Quando uma pessoa que tem uma história, que tem um histórico, que tem todo um repertório, encontra outra pessoa, resolve se unir. Morar junto. Exato, já é um desafio. E aí a gente chama outra pessoa pra fazer junto, que a gente não faz a menor ideia do que vai ser, do como vai ser. É muito doido isso, mas como que a gente consegue trabalhar com todo esse cenário aí, tentando manter algo saudável? Perfeita pergunta. É exatamente o que você falou. Cada um de nós vem com a nossa bagagem, né? A gente traz a malinha ali, né? Com toda a nossa carga, toda a nossa história ali dentro. E como você falou, a hora que a gente começa a abrir, né? E mostrar para o outro que está ali dentro, começam a vir os desafios. E sim, quando a gente fala numa família emocionalmente saudável, e olha só, quando a gente... Falando da infância, a família, ela pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da criança, ou um fator de proteção para o desenvolvimento da criança, né? A família, né? Ela, exato, isso. Né? Então, a família, ela pode estar prejudicando esse desenvolvimento ou, né, promovendo ali a base. Tomar mais um gole de água aqui. Para descer. Para tomar essa, para engolir essa. Então, família pode ser tanto fator de risco quanto fator de proteção. Então, de novo, começa pelos adultos, né? Eu ter essa consciência de que eu tenho uma bagagem, que tem questões emocionais aqui, observar meus comportamentos, minhas reações, o quanto estão saudáveis, o quanto são assertivos e o quanto eu preciso de ajuda, né? Na grande maioria dos casos, né? A gente, então, tratar de nós, né? Para que estejamos bem e para que estejamos saudáveis para conduzir a educação desta criança, né? Sem que esse passado esteja ali como que controlando, né, os meus comportamentos, as minhas reações, né? Mas que eu assuma esse protagonismo, né, de que eu quero fazer diferente daqui para frente, eu quero quebrar ciclos daqui para frente. Então, começa com essa saúde emocional dos adultos. E para a criança, então, quando a gente fala desse fator de proteção, né, em resumo, né, o que essa criança precisa desses adultos para uma infância blindada, saudável, é que esses adultos supram suas necessidades e regulem suas emoções. Atendam às necessidades e ajudem essa criança a lidar com as emoções que ela sente. Assim, em suma, esse é o básico ali, e atendendo isso, né, trilhando esse caminho, a gente já está garantindo muito do que essa criança precisa para atingir seu máximo potencial ali de desenvolvimento. Legal, nossa. Que top! E aí, falando um pouquinho mais, como eu falei, né? A família é essa união de duas pessoas que trazem suas bagagens e aí a gente coloca pessoas nesse meio. Sim. Que a gente não sabe nem como que vai ser, e eu queria que você falasse um pouco sobre personalidade. Aí você falou assim, Ana, criança não tem personalidade ainda, né? Isso. E, enfim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como que a gente consegue, então, guiar esse completo estranho, que é os nossos filhos, né? Que são os nossos filhos, nessa jornada aí com a gente. Isso. Então, quando a gente fala de personalidade, existe sim o fator genético, né? Então existe a nossa herança genética, mas o que a neurociência já nos mostra hoje é que o ambiente importa mais do que a genética. Então, pode ser que eu tenha, né, a tendência genética ali de uma personalidade semelhante à da minha mãe, semelhante à do meu pai, mas a partir do momento ali, né, nem do nascimento, né, já desde a gestação, esse bebê já está, né, já faz parte desse contexto e já sente tudo o que acontece nesse contexto, né? Então, tudo que vai acontecendo, como eu falei lá atrás, né, dia a dia da nossa vida, vai nos moldando.
né? Entendi. Então, além da questão genética, essa questão de ambiente, de contexto, de vivências, de experiências que eu tive dia a dia, isso vai moldando a minha personalidade. Então, por que eu comentei, né, que a criança, na infância a gente ainda não fala de personalidade, porque ainda está em formação, né? Então, a gente vai falar lá para adolescência, final da adolescência, que essa personalidade está se fechando, né, se concluindo ali, Entendi. né, fruto dessa infância e dessa adolescência. Então, como eu mencionei também, quem somos hoje é resultado, é reflexo, né, da nossa história de vida. E até pra gente não se apegar a essa questão de personalidade, aqui entram temperamentos também, né, de mas eu sou assim porque eu sou colérico, mas eu sou assim porque eu tenho uma personalidade forte. Não, você é assim por causa da sua história de vida. Você só é chato mesmo, tá? Você não... Isso, né? Então, pra gente não pegar isso mesmo como uma desculpa, uma muleta, né? Falar, não, né? E se eu sou assim e isso não é saudável, isso não tá sendo assertivo para as minhas relações, eu sou capaz de mudar, de buscar ajuda, de transformar, né, esses hábitos, esses comportamentos, né? Claro. Então, acho que esse é um ponto importante também. Então, sobre personalidade, é isso. Legal. E aí, sobre a criança questionadora, que eu vi que você tem... você comentou já várias vezes, né, sobre isso. Eu escutei de uma educadora, que é a Tati Joslin. Sim. Você já deve conhecer ela. Que eu gosto muito. Tati, também tô muito aqui pra você, tá? Se você quiser, eu também quero. E ela comentou uma vez sobre a criança questionadora. Me chamou a atenção porque o meu filho, ele questiona muito. Sim. E aí... É mais difícil, é mais fácil? Como é que a gente consegue trabalhar isso, sabe? Sim. A Tati, na fala dela, ela comentou que seria mais fácil no sentido de que se ela questiona, você consegue direcionar e acaba sendo mais fácil de você educar, certo, né? Mas eu não sei muito bem como fazer. Qual é o ponto aqui? Exatamente. Vai ser mais fácil ou mais difícil de acordo com você, sua história de vida. Entendi. Entende? Então, como eu digo, o comportamento da criança, olha que interessante. Eu falo que o comportamento da criança é neutro. Nós vamos dar um significado para ele. Isso para tudo na nossa vida. Todos os fatos são neutros. Aí, quando eu estou ali diante daquele fato, eu olho para aquilo e falo, não, isso não é bom. Isso é bom. Não, isso não tá certo. Isso tá errado. Nós, né, julgamos ali o fato e damos um significado para ele. Entendi. Então, pode ser que eu olhe o meu filho questionando, nossa, que bom, né? Que legal que ele se posiciona, que ele questiona, que ele pergunta, que ele não aceita qualquer coisa que é falada, que maravilhoso. E pode ser que meu marido ache um absurdo. Não, né? Ele tá questionando. Entende? Então, é o nosso olhar para o comportamento da criança. Então, para alguns, pode ser fácil lidar com uma criança questionadora, e para outros, o que acontece? Esse comportamento está sendo um gatilho emocional. Esse comportamento pode estar cutucando questões emocionais minhas. Aí a gente vai olhar para minha infância, eu podia questionar, né, o que acontecia comigo, porque nós fomos crianças, vamos lembrar, né? Então, nós, né, nos jogamos no chão, gritamos, choramos, mordemos, quebramos coisas, questionamos, e é isso, como que esses adultos reagiam comigo? E aí é isso que eu trago para minha maternidade, entende? Tudo isso que ficou ali internalizado. Então, se o comportamento da criança me desorganiza, me tira, né, do centro, né, se eu perco a paciência, se eu explodo, isso está falando de questões emocionais minhas, né, não sobre o comportamento da criança. E aí sim, a gente precisa ter consciência disso para buscar, como assim, os conhecimentos, as informações, formas de agir, né, respeitosas para conduzir realmente. Mas não deveria ser difícil, né? Não deveria ser um problema. De fato, o fato da criança questionar é maravilhoso. Nós queremos adultos questionadores, né? A gente quer, eu quero que meu filho cresça, tenha opinião própria, né? Que saiba se posicionar. Não, mas agora que ele é criança, eu só... Agora eu só quero que ele aceite. Só aceite, né? Não pergunta nada. Então, a conta não fecha, né? A criança, ela precisa desse espaço. Importante colocar. O fato, assim, de eu dar espaço para a criança
se posicionar, para a criança falar, não significa que eu vou fazer o que a criança quer. Sim. Né? Porque às vezes fala, mas então é a criança que vai decidir, vai escolher o que fazer. Não, eu estou ouvindo. Ela tem espaço para questionar algo que eu falei, ela tem voz ali dentro da relação. Isso é muito importante. E eu, enquanto adulto, vou ouvi-la, vou refletir, vou ponderar o que é melhor, o que não é, e aí tomarmos ali uma decisão, né, para cada situação ali presente. E essa fase dos questionamentos, ela vem muito à tona entre os 3, 4 anos até os 7, mais ou menos. É uma fase de muitas perguntas, muitos questionamentos, a criança, eu quero, não quero, né, não concordo, né, eu quero do jeito dela, né, isso é esperado aí para essa faixa etária. Que legal! Que legal! Eu temos tenho alguns 4 anos. Alguns anos Nossa, pela agora frente. eu tô super tranquila, gente, agora eu tô bem acalentada. Tô bem calma agora. Vou sair daqui, vou pra casa. Vou sair daqui, já vou sair com uma terapia já com você, marcada já. E aí eu queria perguntar um pouco, né, aprofundar um pouco mais sobre essa nossa infância como pais e educadores, né? Então, sim, tudo que a gente passou, a gente deveria conseguir processar isso para trazer essa coisa saudável para mudar, né? Para os nossos filhos. Isso. É uma forma melhor de educar. Sim. Então, seria algo necessário a gente por exemplo, eu procurar uma psicóloga, né, para fazer uma terapia comigo. Sim. Para daí conseguir educar meu filho de uma maneira mais assertiva, por assim dizer. Exato. Assim, pra gente sair do nosso automático, né? Como a gente costuma chamar de automático quando eu estou repetindo, né? O mesmo padrão, né? Que eu aprendi lá atrás. Chama de comportamentos automáticos. Para eu sair desse automático, é usado muito hoje a frase também quebrar ciclos, né? Então, para eu quebrar esses ciclos, né, da educação violenta e tradicional, a gente precisa olhar para nossa história, né? E por quê? Porque eu preciso olhar para minha história e entender, né, e reconhecer o que aconteceu lá atrás. Né? Às vezes a gente está muito no discurso, minha infância foi maravilhosa, foi tudo lindo, né? Um jardim de flores, né? E não, nem tudo foi flores, né? Assim, se você teve uma infância boa, ótimo, mas existiram questões ali que te marcaram e que você carrega até hoje. E a gente precisa reconhecer isso. Vou dar um exemplo simples aqui. Brincar é necessidade básica da criança, tá? Então, assim como a criança precisa de alimento, de água, de descanso, do sono, ela precisa brincar. Sim. É necessidade fundamental. Na nossa infância, e brincar com os pais, tá? Brincar com a mãe, brincar com o pai. Que bom que tem os amiguinhos, mas não substitui o brincar. Isso, com a família. Eu olho para minha infância. E como que foi? O quanto foi atendida essa minha necessidade de brincar pelos meus pais? Na grande maioria, não, né? A grande maioria, não tenho registro, né? Lembrança da minha mãe brincando comigo, do meu pai brincando comigo. E eu preciso olhar para isso e entender que me faltou. Porque enquanto eu acho normal não terem brincado comigo, eu continuo achando normal não brincar com meu filho. Não, tem o irmãozinho ali pra brincar. Não, mas brincou o dia inteiro na escola, né? Tá cansado, né? Põe lá na escola pra cansar. Então, não, eu preciso olhar pra minha história e falar, isso me faltou, isso era necessidade básica, né? Sem falar nas violências, né? Nos tapas, nas surras, nas chineladas. A gente precisa olhar para isso, reconhecer os prejuízos que isso, né, me trouxeram, para eu conseguir quebrar esse ciclo, para eu conseguir, de fato, fazer diferente daqui para frente. Então, esse processo de autoconhecimento, como eu falei, somado, né, às informações que a gente vai agregando sobre a infância, comportamento, desenvolvimento, esse é o caminho que eu trilhei e que hoje eu compartilho e ensino, né, para que a gente consiga avançar aí nessa jornada. Não é fácil, mas é possível e é necessário realmente para a gente mudar essa realidade aí da nossa geração para frente, né? Que legal, que lindo. E assim, né, o podcast, ele é o podcast da Mãe Cansada. Sim. Né? Fala um pouco para nós sobre essa jornada tão cansativa. Sim. Que é a maternidade, né?
e como a gente trilhar esse caminho que a gente conversou até agora. Sim. Pode trazer mais leveza, trazer mais cuidado para nós mesmo, né? Nós mães, enfim. Sim, eu sempre que falo desse cansaço materno, eu gosto de falar também das nossas questões emocionais, né? Então, também para nossa história de vida, porque nós, enquanto mães, e hoje com as informações que nós temos, então, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Só que, eu falei, a gente não recebeu disso, né? Então, eu não recebi a atenção que eu precisava, eu não recebi o carinho que eu precisava, eu não recebi o brincar que eu precisava. Então, cansa porque eu estou dando para o meu filho aquilo que eu não recebi. É como se eu estou tirando, né, daqui de onde não tem para dar para ele, né? E às vezes a gente acorda de manhã super, né, motivada e tal, mas chega no final do dia a gente está exausta, porque não é só o cansaço físico, é essa demanda emocional também que a criança precisa, que é genuína, mas que a gente tem tão pouco para dar. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que não é a criança que pede demais, né? Somos nós que temos pouco para oferecer, né? Então, o nosso cansaço vem também das nossas questões emocionais e de toda uma sociedade, né, que não olha para a maternidade como deveria, né? Não valoriza, né? Não oferece o suporte, o apoio que as mães precisam, né? E muitas vezes isso dentro da própria casa, essa mãe não tem, né, o apoio, o auxílio, enfim, e aí soma, né, a todo esse cansaço e essa sobrecarga aí materna, né? Então é todo um olhar, por exemplo, para as questões emocionais dessa mãe e para a estrutura da vida dessa mãe, né, que está ali cuidando, né, da criança. A gente fala que o mundo externo nos suga, né? Suga as nossas energias. E às vezes o que sobra para os nossos filhos é o cansaço, é a impaciência, porque a nossa energia já foi toda sugada, às vezes, por outras demandas ali da vida, né? Sendo que o melhor seria, né, se pudéssemos dedicar, né, realmente a nossa energia priorizando aí a criança e o desenvolvimento, mas infelizmente é uma realidade de uma minoria, né? É verdade. Quanto mais eu olho para minha vida assim, mais eu tenho vontade de largar tudo. Morar no meio do mato, sim. com meu filho rolando na grama. Sim, e que delícia. É isso, assim. Isso. Sim. Dá muita vontade, né? Quando a gente olha para tudo que os nossos pais viveram, e eu queria só reforçar isso aqui, porque às vezes eu falo muito, né, sobre como a gente foi criado. Sim. E aí parece que gera um peso, né? Pros pais, pros nossos pais. E não é isso, né? É a gente ter essa maturidade de olhar e falar, cara, eles deram tudo que eles podiam. Exatamente. De tudo que eles tinham, né? Exato. Há anos atrás, o essencial era você alimentar, trocar, né? Deixar limpo. Isso. E era isso. Não tinha essa... eu acho que é maturidade mesmo, conhecimento mesmo, né, de que a criança precisa de mais. Claro, então assim, olhar para nossa infância, porque a gente passou, não é sobre culpar nossos pais, né, de forma alguma. Então, sim, eles fizeram o melhor que podia na época que eles viveram, com as informações que eles tinham. Então, a gente precisa ter essa compaixão mesmo, né, de que eles fizeram o melhor possível, mas a gente não deixar de olhar para como isso me afetou, né? Então, sim, né, eles fizeram o melhor, mas... tem questões que eu tô aqui hoje, né, trabalhando, né, que eu preciso olhar, ficaram feridas aqui, traumas aqui. E aí hoje, enquanto adultos, a gente é capaz, né, de tratar essas questões e de, como eu falei, mudar a história, né, daqui pra frente. Exatamente. Eu gosto muito de uma fala da Márcia Tozin, que ela, uma vez ela falou que o trauma, ele é evolutivo, né? Porque se a gente não soubesse que, sei lá, que a cobra picava, a gente não ia, né, se resguardar de chegar perto de uma cobra, né? Então, assim, não que a gente vá colocar os nossos filhos para dormirem com uma cobra, não é isso, né? Mas é a gente saber, como você disse perfeitamente, reconhecer quem nós somos, né? E o que aconteceu com a gente para não reproduzir o padrão, né? Exatamente. Maravilhoso. E aí eu queria caminhar mais pro finalzinho. Sim, vamos lá. Estamos chegando no final da nossa conversa.
Eu queria que você falasse um pouco mais sobre mitos e verdades, sobre essa linha que você trabalha, né, com a sua comunidade da infância blindada. Mitos e verdades, algo que você queira trazer aí pra gente poder compartilhar. Sim, de mitos. E mitos eu falo porque é o olhar da sociedade, assim, num geral, né, até hoje. Acho que principalmente em relação aos comportamentos da criança, sabe? Que a criança tá fazendo isso para me irritar, a criança tá fazendo isso para tirar minha paciência, que a criança é terrível, que a criança é difícil, né? Então a gente tem esse olhar distorcido, né, pro comportamento infantil, porque não conhecemos sobre desenvolvimento, sobre os comportamentos esperados para cada idade. Então, a falta desses conhecimentos, né, acabam fortalecendo essas crenças, né? Então, não, a criança não faz nada para nos irritar, para tirar a nossa paciência, né? Nosso filho não acorda de manhã, né? Fala, hoje eu vou caprichar. Ver até onde minha mãe vai. Não é isso, né? Então, socialmente, a gente olha o comportamento e a gente quer punir ou recompensar aquele comportamento, mas dentro da educação positiva, né, a gente aprende a ampliar o nosso olhar, né, assim, do que aquele comportamento está me comunicando, por que a criança está agindo daquela forma, que necessidade que deve estar ali por trás, né, como foi o dia dela, a rotina, as demandas. Então, o comportamento sempre nos comunica algo, e não adianta eu querer cessar o comportamento, né, controlar aquele comportamento se eu não trato a causa, né, se eu não trato o que está ali por trás. Rapidinho, sei que a gente está encerrando, mas um rápido exemplo sobre isso. Mais uma pergunta aqui. Sim. Às vezes a gente também fala, também socialmente, né, nessa questão dos mitos. Tá fazendo isso só para chamar atenção. Sim. Muito comum, né, essa fala. Escuto muito. Isso. Se a criança está fazendo isso para chamar atenção, é porque ela está precisando de atenção. Atenção é necessidade básica também. Sim. Entende? Ela está usando os recursos que ela tem no auge da maturidade dela para chamar atenção. Falar, ei, né, estou precisando. Então, eu não vou olhar para o comportamento, né? Não, né? Manda ficar quieto, vai ficar de castigo porque está fazendo isso. Eu preciso suprir a necessidade de atenção e automaticamente esse comportamento vai cessar, né? Automaticamente a criança não vai mais precisar se comportar daquela maneira para chamar a atenção. Então, o foco é sempre nas necessidades, sabe? Para a criança que está com as suas necessidades atendidas é a criança que coopera, que colabora, e aí as coisas fluem muito mais fácil. Que legal. E qual a dúvida mais frequente que você escuta, assim? Olha, se for do seu filhinho é de 3 anos e pouco, eu diria que 90% das famílias que me procuram têm filhos na faixa de 3 anos. Olha sim, só. De verdade. Então eles me chamam, né, precisando de ajuda, qual a idade? 3 anos, 3 anos, 3 anos. É a maior demanda, né? Uma fase aí realmente que traz muitas dúvidas aí. É desafiador. Desafiador, né, para os pais. Então, e as dúvidas que mais costumam vir são em relação às emoções. Né? Então, a criança que, né, não sabe lidar com a raiva, que está gritando demais, que está chorando demais, que perde o controle, né? E aí eu sempre foco, né, em orientar esses pais nesse sentido, de que a criança, né, até os 4 anos, ela precisa de ajuda mesmo para lidar com essas fortes emoções, que ela precisa aprender essas habilidades emocionais, e são vocês pais que precisam ensinar, né? Então, a grande dúvida sempre costuma ser em relação a essas explosões emocionais. Eu gosto do termo inundação emocional, porque é como se são ondas, né, de emoções, é como se a criança está se afogando ali mesmo, né, nessas fortes ondas emocionais, e os pais não sabem como lidar, né, não sabem como conduzir e costumam buscar ajuda nesse sentido. Que legal, mais um acalento aí. Oba, eu tô na fase mais desafiadora e ela vai durar mais 4 anos. Não, tô brincando. Sim. Abilene, mais uma vez, muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu amei. O papo aqui com gostoso. você. Espero que você volte mais vezes. Com certeza. Super convidada aqui, a casa é sua, viu? Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Você deixa, por favor, mais uma vez o seu @, suas credenciais aí pro pessoal poder acompanhar o seu trabalho. Perfeito. No Instagram, eu estou como abilene.basilio.psicóloga.
Estou no YouTube também, no TikTok, então sempre com os conteúdos sobre autoconhecimento e educação de filhos. Só procurar a Bilênios, que já dá um bom filtro. Muito legal, Você já acha mais fácil. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, viu? É isso.